queridos! Sejam bem-vindos ao Entre Prólogos e Epílogos. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabs. Eu fiquei muito triste de ter sumido aqui do canal por uns certos dias, porque eu fiquei doente por muito tempo, eu fiquei quase um mês doente. E aí quando eu finalmente consegui voltar a gravar, eu perdi 3 vídeos por conta de áudio ou por conta de imagem. Eu tô muito feliz de poder voltar a falar aqui sobre leituras com vocês. Inclusive, pro meu retorno, eu trouxe um dos meus tipos de literatura preferido, que são 3 livros sobre investigação criminal. É capaz de vocês ouvirem os trovões lá fora porque tá chovendo, tá? Então, foi mal. Enfim, eu tentei fazer uma lista um pouco eclética. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Eu vou começar com um livro de não ficção, que é o primeiro livro do Mindhunter. Eu digo que ele é o primeiro do Mindhunter porque acabou de sair o segundo livro deles, que eu inclusive tô lendo. Vou trazer resenha aqui pra vocês, então aguardem um pouquinho. Eu amo a série, foi por isso que eu comecei a ler o livro dele. E esse livro, ele foi escrito em 1995. Pra quem não assistiu e não conhece, a série e o livro, óbvio, eles se tratam da história do John Douglas, que juntamente com o parceiro dele, Bob Ressler, eles trabalhavam no FBI e eles começaram a estudar a mente de serial killers. Então, o que eles começaram a fazer foi que eles foram atrás de serial killers americanos que estavam vivos, óbvio, e presos. Então, eles começaram a ir nessas prisões e eles começaram a entrevistar esses assassinos. Inclusive, quem criou o termo serial killer foi o Bob Ressler, que é parceiro do John Douglas. Então eles começaram a estudar a mente desses assassinos para tentar entender como funciona, o que se passa na cabeça de uma pessoa que comete crimes tão violentos. O livro, então, como eu falei, ele é meio autobiográfico. O John Douglas escreveu com esse outro cara que chama Mark O'Shaker, que ele é escritor, roteirista e diretor. Então a leitura é um pouquinho lenta, porque ele vai falando do percurso dele, tanto antes do FBI, quanto os primeiros meses, os primeiros anos da trajetória dele, antes deles começarem esse estudo. Então o livro ele é um pouco lento, demora um pouco até começar a falar realmente dos serial killers, por conta da própria natureza, né, do que eu falei pra vocês que era o projeto dele. Esse livro ele tem muito sobre psicologia no meio, então pra quem se interessa é muito interessante. E ele vai mostrando as técnicas que eles usaram para conseguir começar a classificar o comportamento dos assassinos em série. Depois de ler esse livro, você vai ver as séries criminais de outro jeito. Você vai conseguindo identificar vários pontos que você leu aqui no livro do John Douglas. E é muito legal, gente. Inclusive, deixem aí nos comentários se vocês gostariam de ver um vídeo de livro versus série dessa série. Me deixem saber. O segundo livro da nossa lista é Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. A história fala sobre um casal que acordou um dia e descobriram que tinha uma jovem mulher morta na biblioteca deles. Então a mulher, a dona da casa, entra em contato com a Miss Marples para pedir que a Miss Marples ajude na investigação desse crime. Então a história vai se passando ao redor dessa investigação, a Miss Marples trabalhando com os investigadores da polícia e entrevistando cada personagem, contando a história de cada personagem para tentar desvendar quem cometeu esse crime. Pra quem não conhece a Agatha Christie, não conhece o universo da Agatha Christie, o Agathaverso, ela criou 2 personagens célebres do mundo da literatura, que é a Miss Marples e o Hercule Poirot. E esses 2 personagens, eles são detetives. E, enfim, cada livro que você for ler da Agatha Christie, o crime que aconteceu no livro, ele fica a cargo de um desses 2 personagens. Eu recomendo muito os livros da Agatha Christie para quem está querendo desenvolver um hábito de leitura, porque esse livro e os livros que eu já li dela, eles são muito fáceis de ler, apesar do tema ser um pouco pesado. Ela escreve de um jeito muito leve, a leitura flui muito e ela coloca até alguns toquezinhos de humor na história. Às vezes tem alguma historinha de amor ou outra com algum personagem secundário. As histórias dela têm muitas reviravoltas e nada é o que parece. E vai envolvendo os personagens e você sempre tem algum plot twist no final. É muito bacana. O último livro da nossa lista é O Desaparecimento de Stephenie Meyer. Esse foi um livro que me chamou a atenção justamente por causa da capa dele, porque é a obra de arte de um dos meus artistas favoritos, que é o Edward Hopper. E eu li a sinopse e eu fiquei bem fisgada pela sinopse. A história é sobre a inauguração de um festival de teatro que ia ter na cidade de Orfeia,
no ano de 1994. Então o prefeito da cidade ele não comparece à abertura, ele parece estar atrasado, até que as pessoas descobrem que ele, a família dele e uma mulher que passava ali pela casa dele, eles foram assassinados brutalmente. Até que 20 anos depois surge uma jornalista chamada Stephanie Myler e ela entra em contato com as autoridades para falar que as autoridades erraram na investigação desse crime e ela anuncia que ela está fazendo a investigação própria dela. É aí então que no mesmo dia que ela faz esse anúncio, a Stephanie ela desaparece. Essa história ela é contada pelo ponto de vista de 3 personagens diferentes e em alguns capítulos a história também é narrada pela terceira pessoa. Essa história ela vai muito pro ano de 1994, depois ela volta pro presente, então ela navega muito entre o tempo. A minha opinião é de que o Joel Dicker ele conseguiu uma proeza que foi fazer um livro de quase 600 páginas, mas que tivesse uma história muito coesa. Parece que não falta nada na história, todas as pontas são bem amarradinhas, então eu gostei muito desse quesito. Uma impressão que ficou pra mim é de que esse autor ele enrola muito pra contar o que realmente aconteceu. Eu acho que ele conseguiria muito bem ter colocado esse livro em muito menos páginas, só que ele preferiu ficar entrando na vida dos personagens e isso foi criando um mistério bem grande. Então você tá lendo um capítulo e aí tá ficando muito emocionante, tá entrando em algum ponto que você queria saber, e aí ele vai, encerra aquele capítulo e começa a falar sobre a vida de alguns dos personagens. Inclusive, eu acho que eu li umas 120 páginas desse livro em um dia só, porque eu fui lendo, querendo descobrir logo. Então você realmente vai passando pelas partes chatas só pra poder chegar logo no final. Mas eu achei um livro bem bom no geral. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um comentário, sugestões, críticas. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!